Vavishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vedanipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidamujvalan Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bijya Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagadev, 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 Jagadev. Saudações a todo mundo, boa noite. A gente está mais um encontro do nosso grupo de estudo de astrologia védica e, como sempre, é um momento muito feliz, um momento muito benéfico e auspicioso da gente estar junto para trazer um conhecimento que favorece o nosso desenvolvimento espiritual e fortalece e orienta também a nossa jornada material, a como lidar da melhor maneira com os nossos desafios do dia a dia. Então, a gente já vem há um tempo trazendo diferentes temas e diferentes assuntos e observações sobre fenômenos, configurações específicas dentro do mapa, as escrituras, a orientação dos mestres espirituais. Então, para quem está chegando agora, quem acompanha o canal pelo YouTube, tem muita coisa nas gravações dos encontros anteriores. Vocês podem mandar perguntas também na gravação que vai estar disponível no YouTube e também podem entrar dentro do grupo de estudo pelo link que está na descrição. Hoje a gente tem alguns temas bem interessantes e mais ou menos a gente vai dividir o encontro da gente em 3 momentos. Nesse primeiro momento, a gente vai trazer um exemplo do entendimento de uma transição de Mahadashas e como cada Mahadasha se apresenta, principalmente essa passagem específica de Mahadasha, porque ela é muito intensa, ela é muito significativa como todas as outras, mas particularmente eu tenho uma relação com a passagem desse Mahadasha. Então, serve pela minha experiência pessoal, serve pela experiência que eu adquiri também através da leitura de mapas. Então, eu vi algumas pessoas que fizeram essa passagem de Mahadasha e que estão vivendo ainda, inclusive, essa passagem de Mahadasha. E, na sequência, a gente vai fazer a leitura de um artigo científico de astrologia védica de uma universidade indiana, que fala sobre gestão de equipes, gestão de grupos, administração de empresas, né, gestão de recursos humanos. É um material bem interessante para a gente introduzir o entendimento da manifestação de determinadas características a partir de determinados grahas. E no final, a gente ainda vai responder mais uma outra pergunta que foi trazida pela Sula, que fala sobre um dos vários efeitos de Marte em Câncer e em Achileia. Então, eu espero conseguir trazer todos esses temas com profundidade e o grupo fica aberto para quem quiser fazer perguntas a qualquer momento, pode levantar a mão, pode mandar a pergunta por escrito. Quem estiver assistindo pelo canal do YouTube pode dar um like, pode mandar para os amiguinhos que estudam astrologia védica e pode fazer perguntas nos comentários que aí eu respondo logo no próximo encontro.
Então, começando com a questão da Sula, é uma configuração da Sula, não, desculpa. Começando com a questão da Neide, que fala sobre a passagem de Mahadasha, tem várias informações aqui que são mais pessoais, né, que aí a gente não cabe a gente trazer aqui no grupo, mas a gente vai olhar para o fenômeno especificamente, que é o seguinte. Primeira coisa é a gente entender o Mahadasha de Ketu e a transição do Mahadasha de Ketu para o Mahadasha de Vênus. Isso é uma coisa. Para a gente entender como isso se manifesta, a gente vai olhar para o posicionamento de Rahu e de Ketu no mapa natal também. Porque quando ativa Rahu, ativa Ketu, quando ativa Ketu, ativa Rahu. E o posicionamento desses grahas é extremamente decisivo para a forma como os karakas deles vão atuar. Então, para olhar o Mahadasha de Ketu, muito importante olhar onde Ketu está no mapa natal. Para o Mahadasha de Vênus, também é muito importante olhar onde Vênus está no mapa natal. Então, para esse caso específico, Ketu, ele está na casa 9 do mapa natal. Isso faz com que Rahu esteja na casa 3 do mapa natal. Um detalhe específico para esse caso é que esse Ketu está em conjunção com Saturno, que está na máxima exaltação. Então, Saturno na máxima exaltação em Libra, em conjunção com Ketu na casa 9. E aí a gente vai olhar para o próximo Dasha, que é o Dasha de Vênus. Vênus está em Câncer. E aí a gente pensa, é uma casa maléfica, né? A casa 6 para o ascendente Aquário. Mas Vênus é um grande benéfico para esse mapa. Então, de uma certa maneira, ele está ajudando, ele está protegendo essa casa 6. E o signo de Câncer, onde está também a Lua. Então, a Lua exaltada, a Lua domiciliada, em conjunção com Vênus. Isso beneficia, isso fortalece bastante as características desses grahas. Qual que é a principal dúvida aqui? Pô, mas esse Vênus, mesmo sendo um grande benéfico para esse ascendente, ele está numa casa maléfica. Então ele vai carregar alguns dos karakas dessa casa maléfica inevitavelmente. Beleza. Mas vamos dar um passo antes. Vamos olhar para Ketu. E um dos fatores específicos desse Ketu de estar em conjunção com Saturno na máxima exaltação em Libra. Qual é a grande questão aqui? Várias grandes questões aqui, né? Para o ascendente Aquário, a máxima exaltação do regente está na casa 9, que é a casa do Dharma. Então, qual é o principal indicador para os bons resultados do posicionamento desse regente? Já que essa é a casa da máxima exaltação dele, as coisas estão fáceis para ele. E para Saturno, coisa fácil geralmente não é bom, porque Saturno precisa se esforçar, Saturno precisa de trabalho, de dedicação, de austeridade, de disciplina. Então, esses karakas precisam estar aplicados na direção do desenvolvimento espiritual. Quando a gente vê que Saturno tem essa grande possibilidade de dar bons resultados nessa casa por causa do signo e por causa das características naturais que Saturno carrega para essa área da vida, a gente entende que essa é uma grande força do mapa se ela for trabalhada, se ela for desenvolvida.
E é aí onde a gente olha para Ketu. Por quê? Porque as características naturais de Ketu são traumáticas. Porque ele é um planeta que carrega características voltadas para a moksha. E querendo ou não, as coisas que motivam a gente a buscar pela liberação do ciclo de nascimentos e mortes são eventos traumáticos. Dentre os buscadores da iluminação, pouquíssimos vão ser aqueles que buscam a iluminação porque estão completamente felizes e autorrealizados com a vida material. Eu não consigo lembrar de nenhum exemplo. Se alguém souber de algum exemplo de uma grande alma que viveu a plena felicidade, a completa felicidade do mundo material e buscou pela iluminação, levanta a mão. Agora que eu falei, eu lembrei. Mas a gente não pode colocar isso porque, na realidade, ele não viveu a felicidade. Ele não viveu a alegria, ele viveu a ilusão do materialismo, que foi Siddhartha Gautama, que nasceu um príncipe e abandonou e renunciou todos os prazeres materiais para buscar pela iluminação. Mesmo assim, o processo de iluminação para ele não foi nada fácil, não foi nada suave, não foi nada tranquilo. E se ele tivesse vivido profundamente a ilusão da felicidade material, será que ele teria buscado a iluminação? A gente nunca vai saber. Mas a questão aí não é essa, né? A questão é, a gente precisa, de alguma maneira, vivenciar marcadores. E aí esses marcadores vão ser marcadores emocionais e espirituais profundos da nossa vida para que a gente realmente busque pela espiritualidade. E Ketu traz esses marcadores, Ketu gera esses fenômenos. Então, o que a gente vai olhar aqui? Muitas vezes, esse processo de despertar espiritual, ele acontece numa velocidade muito grande dentro do Mahadasha de Ketu. Então, não é todo mundo que vai viver o Mahadasha de Ketu. Mahadasha de Ketu não é para qualquer um. Então, dependendo do Dasha em que você nasceu, né, que o indivíduo nasceu, o Mahadasha de Ketu ele pode vir em algum momento da vida, mas ele pode não vir também. Se a pessoa nasce num Mahadasha, eu não vou conseguir calcular agora de cabeça, mas vamos lá, para colocar o Mahadasha de Ketu acontecendo quando você tiver lá com seus 110 anos de vida, talvez você não passe por esse Mahadasha, até quando ele começar com os 90 anos. Você com 90 anos vai começar o Mahadasha de Ketu. Quantas pessoas vão conseguir chegar até os 90 anos, né? Então, nesse caso específico, a Lua está em Punarvasu, eu acho. Punarvasu é Júpiter, então foi Júpiter e logo na sequência foi Rahu. Foi isso mesmo, Neide? Qual é o primeiro Mahadasha que tu viveu? Eu nasci numa Radasha de Saturno, que a lua tá Saturno. em Puxa. Ah, a tua lua tá em Puxa, no comecinho de Puxa? Então são... Isso, 3 graus. Mas aqui então são 3 graus e... Ah, agora que eu vi aqui. Caraca, 3 graus, 20 minutos e 26 segundos. Então, assim, foi na hora que a lua entrou em Puxa, a Neide nasceu, aí. Então, aí, justamente, nesse caso, a pessoa tem a infância dela no Mahadasha de Saturno, a parte da adolescência toda dentro do Mahadasha de Mercúrio, e aí ela entra no Mahadasha de Ketu. Então, assim como
quem tem alguma relação da Lua natal com Saturno vai saber bem o que eu estou falando, né? A infância não vai ser fácil. A infância não é um lugar legal de se voltar com as memórias. Uma das principais características de quem nasce no Mahadasha de Saturno é que ela amadurece, envelhece muito rápido, né? Então, assim, é uma criancinha com 3, 4 anos de idade que tem muita seriedade, que é muito autocontrolada de alguma maneira, que passa por muitas regras, muitas regulações, muitas punições também. Então, uma infância que não vai ser fácil. Então, quando a gente considera que a pessoa nasceu já no Mahadasha de Saturno, o período que ela vai ter as melhores lembranças da vida dela vão ser o período do Mahadasha de Mercúrio. Por quê? Porque é quando ela está descobrindo as coisas, é quando ela encontra algo de feliz na vida dela, que é o conhecimento. Então, o conhecimento, as relações interpessoais, né, a comunicação, a troca de experiências e as trocas afetivas, elas acontecem dentro desse período de Mercúrio. E uma coisa muito forte já, né, que vem para a pessoa, além da curiosidade, né, a curiosidade para procurar algo de interessante no mundo e uma razão para viver. Aí depende também de toda a configuração do mapa da pessoa, que pode trazer outros fatores. Mas o que Ketu vai manifestar na vida da pessoa, vindo logo após, né, o Mahadasha de Mercúrio, é fazer com que a pessoa encontre o verdadeiro sentido da vida. Porque Saturno traz muita seriedade, muita severidade, muita austeridade, sacrifício para a vida da pessoa. Mercúrio vai trazer um intelecto relacionado à forma como ela vai se desenvolver materialmente. Então, a pessoa vai desenvolver habilidades para lidar com o mundo material de alguma maneira e sobreviver. Porque depois do período de Saturno, ela entendeu que é ela por ela mesma e ela vai ter que se virar e ela vai ter que se jogar no mundo e sobreviver. Então, o período de Mercúrio traz esse desenvolvimento intelectual de um instinto de sobrevivência prático e efetivo dentro da sociedade. Beleza. Mas isso vai mascarar muitos elementos internos que não foram trabalhados. Aí entra o período de Ketu. Porque quando a gente pensa o período de Ketu como um período complementar ao período de Rahu, o que é que esses dois períodos trazem, né? O significado da vida. E quando eles trazem o significado da vida para o indivíduo, a pessoa sempre vai ter escolhas a fazer. Rahu, ele dá mais tempo. Ele ilude mais a pessoa. Então vão ser 18 anos do período de Rahu, em que Rahu vai fazer a pessoa viver sonhos incríveis, alimentar e fortalecer o ego, o hedonismo, a busca pelo prazer, a busca pelo materialismo. E na maioria das vezes, antes do período de Rahu acabar, ele destrói tudo e deixa a pessoa sem nada. Então, o que é que Ketu faz? Ele não dá. Ele só destrói. Então, diferente de Rahu, que entrega para fazer a pessoa vivenciar aquela ilusão
e depois ele destrói a ilusão. Ketu não. Ketu ele só destrói. Ketu chega e destrói. A não ser que seja um Ketu muito bom e a pessoa tenha muito mérito espiritual e ela já naturalmente seja muito desapegada e muito voltada para o serviço coletivo, aí Ketu pode entregar muita coisa para ela. Mas isso vai depender muito de como o mapa natal e o Navamsha, principalmente, estão configurados para favorecer esses resultados de Ketu. Então, a Rafaela escreveu alguma coisa aqui? Pronto. A Rafaela perguntou, mesmo se Ketu estiver na casa 11, ele daria destruição? Sim. O que ele vai destruir? Ele vai destruir a relação ilusória do desejo. Então, ele vai transformar os desejos do indivíduo em algo que seja bom para ele. Porque aí você vai ver também que a casa dos prazeres, a casa da diversão, no sentido diversão, a casa 5, é onde está Rahu. Então, dependendo da pessoa, o resultado de Rahu na casa da diversão e na casa dos filhos modifica os resultados de Ketu na casa dos desejos. Então, no Mahadasha de Ketu, pode acontecer filhos na vida da pessoa e transformar completamente a forma como ela deseja e como ela cria a vida dela. Geralmente, filhos vêm no período de Rahu, porque é um período maior também, mas acontece de vir filhos no período de Ketu. E como que pode vir filhos no período de Ketu? O período de Ketu ele é muito mais voltado para a ideia de separações e conflitos do que filhos. Mas os filhos podem vir como algo para reconstruir o relacionamento. Mas os filhos também podem acabar o relacionamento. Então, o período de Ketu, ele é muito tênue, muito tênue. E ele vai estar mostrando o tempo todo para a gente onde está a ilusão e onde a gente precisa remover aquela ilusão da vida da gente. O maior de todos os remédios para Ketu é a espiritualidade. De todas as formas, é o sadhana, é a prática espiritual, é o estudo das escrituras, é buscar por boa associação. Ketu na casa 9 torna isso a única base de sustentação do indivíduo no mundo. Se ele não tiver uma espiritualidade estruturada para manter ele no mundo, muito dificilmente ele vai conseguir alcançar o propósito dele, né? Ele vai conseguir alcançar até mesmo a realização material dele. Porque quando a gente olha para Rahu, que vai estar na casa 3, o grande desejo da pessoa é de se tornar independente. Rahu na casa 3, muito provavelmente desde a adolescência, desde a infância, a pessoa sonha em ser independente e não ter que continuar passando pelo que ela está passando, submetida à vontade de outras pessoas. Então, Rahu na casa 3, ele faz com que a pessoa engula muito sapo. Faz com que a pessoa se submeta a situações muito complicadas e haja diplomaticamente, simplesmente para não ter que se posicionar e criar uma situação complicada de ter que resolver depois. Então a pessoa ela coloca aquilo que de certa forma é importante para ela suprime simplesmente para não criar um conflito e não criar uma situação desconfortável que vai ficar mais desconfortável para ela. Então é literalmente, já tá ruim,
eu não estou bem, eu não estou feliz, eu estou num lugar chato, estou fazendo um trabalho que eu não gosto, estou cercado de pessoas que não têm a mesma mentalidade que eu não consigo me expressar junto delas. E se eu tentar colocar o que está me incomodando para fora, vai ser pior, porque aí vai se voltar todo mundo contra mim. Vai dizer que eu estou reclamando, vai dizer que eu não vejo nada de bom, e aí a situação. E isso aciona um mecanismo de defesa na pessoa, de que ela quer muito se tornar independente, mas ela quer ser independente pelo próprio esforço, pelo próprio mérito. E muitas vezes isso é muito difícil, porque a gente precisa viver coletivamente. E a nossa prosperidade vem da nossa vida coletiva, das nossas relações. E aí a maior experiência da vida material, ela vem através dos relacionamentos. E a gente não consegue desenvolver amor, afeto, humildade, tolerância e oferecer respeito para ninguém se a gente está sozinho. Então é muito fácil, voltando para Buda, né? É muito fácil, e não é fácil, mas é muito fácil eu me enfiar na floresta e me iluminar sozinho, só reclamando das picadas de mosquito que eu tomo, do que eu estar com a minha família, do que eu estar no meio das pessoas e ter que aprender a tolerar e respeitar elas e ser humilde com elas, mesmo elas sendo, tipo, mamando detergente. Então, assim, que é que a gente vai fazer? Não tem alternativa. E Keto, ele vai meio que ensinar isso pra gente através da dor. Quanto mais a gente resistir, mais porrada ele vai dar na gente. Quanto mais a gente tentar segurar e controlar as coisas, mais ele vai destruir, mais ele vai bagunçar tudo que a gente está imaginando que vai conseguir segurar, materializar e manifestar. Período de Keto, deixa o tempo passar. Faz o melhor que puder, sempre voltado para o desenvolvimento espiritual, entendendo que tudo o que for seu vai permanecer na sua vida e pedindo a Deus que leve tudo que não for bom, tudo que não importa, tudo que é prejudicial. Então, o período de Keto é um período de purificação. E aí a gente pensa, caraca, o período de Keto é tão ruim, né? Pois é, mas ele dura 7 anos e acontece uma vez só na vida da gente. O Sadhchat dura 7 anos e meio e pode acontecer até 3. Pode acontecer até 4. Mas 2 é de certeza que ele vai acontecer. Então, assim, o tempo todo na vida da gente, a gente vai estar passando por algum desafio. A gente não pode se apegar ao sofrimento. A gente não pode se apegar às perdas. E é aí onde a gente olha tanto o período de Rahu quanto o período de Ketu. O período seguinte é de um grande benéfico. Então, o período depois do período de Rahu é o período de Júpiter. O período depois do período de Ketu é o de Vênus. Então você olha para o período de Ketu, dura 7 anos. É o menor. O período de Vênus dura 20 anos. É o maior. Então você passa 7 anos de perrengue, 7 anos de treta, 7 anos de purificação para entrar no melhor período da sua vida. Tanto para o homem quanto para a mulher, se você está vindo de um período de Ketu, o período de Vênus tende a ser um período fantástico. Beleza. Ele vai ser fácil? Ele vai ser molezinha? Ele vai ser uma beleza? Não, ele vai ser porrada também. Mas é uma porrada que entrega para você coisas inimagináveis. Incríveis, incríveis. Assim, você dizer, caraca, eu nunca poderia ter sonhado na minha vida estar vivendo o que eu estou vivendo agora. E a cada dia a coisa fica mais intensa e a coisa fica mais interessante.
E aí você começa a ter até uma certa crise de identidade, por você achar que você não merece o que está vindo para você. Você acha que tem alguma coisa errada acontecendo, que tipo que não é para você aquilo. Então, é muito importante a gente conseguir mergulhar profundamente no período de Keto, justamente para poder agradecer com sinceridade tudo que vai vir de bom no período de Vênus, e mesmo as dores profundas do período de Vênus, você já vai estar tão forte espiritualmente que você vai lidar com elas assim de uma maneira muito melhor do que se você não tivesse passado pelas dificuldades do período de Keto. Então, eu gosto de pensar assim, né, o desconforto faz a gente dar muito mais valor ao prazer. Quando a gente vive um momento de dificuldade na vida da gente que gera limitações materiais, vamos colocar assim, né, limitações financeiras, mas mesmo assim a gente consegue viver com dignidade. Qualquer prosperidade que vem para a vida da gente é uma grande bênção. Então a gente consegue valorizar muito mais o mínimo a partir de um momento de dificuldade. A gente aprende a dar muito mais valor para as pessoas que estão na vida da gente, para o conhecimento transcendental, para o que fortalece a nossa motivação e o nosso entusiasmo. Então, se a gente não passar pelos momentos de dificuldade, a gente não evolui, a gente não se desenvolve. E, como eu falei, né, querendo ou não, o período de Keto ele passa rápido. Parece que dura 50 anos o período de Keto quando você está vivendo. Mas é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, uma atrás da outra, que você nem sente mais o que é que está passando. Porque não dá tempo de processar os eventos que estão acontecendo. Porque já vem uma outra coisa em cima, vem uma outra coisa em cima. E isso ensina a gente que não há controle. Não há controle. A gente não está controlando nada do que acontece na vida da gente. Isso já é o resultado. O que a gente está gerando de karma agora, talvez a gente enfrente no fim da vida da gente, talvez seja só na próxima vida. Basicamente, a gente está vivendo o karma que a gente já projetou para a gente. Então, a gente não tem controle para mudar os fenômenos. É impossível, é muito difícil que a gente consiga fazer isso. Então, o período de Keto, ele traz uma manifestação tão grande de eventos que não dá espaço para a gente racionalizar o que é que eu poderia fazer, o que é que eu não poderia fazer. Não, aconteceu já, passou. Lide com o que está acontecendo agora e toca para frente. E fala aí, Cris. Não, podia ter acabado. Eu só ia comentar que depois, e quando tu achar que tu tá controlando, que tu tá dominando tudo, e daí tu tá de frente pro tabuleiro, tu olha para trás, na verdade tu tá dentro de outro tabuleiro. São labirintos dentro de labirintos. Então, o período de Keto, então, muito louco, né? O desejo de independência, que é esse sonho de Iraho na casa 3 durante o período de Keto, manifesta um sentimento de completo desamparo. De você estar assim, tipo, velho, eu não tenho segurança nenhuma. Tudo pode acabar a qualquer momento. Eu não sei o que mais pode acontecer comigo. Não tem mais nada que eu possa, tipo, me segurar na minha vida.
E aí você não tem alternativa, velho. Você tem que se render. Você tem que entregar o seu coração assim a Deus e tipo, brother, eu tô na sua mão, velho. Se você não cuidar de mim, eu vou morrer a qualquer momento. Eu vou, tipo, acabou o joguinho pra mim. Então, assim, cuide de mim, velho. Me proteja, porque eu não sei o que fazer mais da minha vida, não. Então, isso é muito quieto na casa nova, assim. O cara, velho, eu tô sem meu guru. O cara pensa, velho, eu tô sem meu guru, eu tô sem meu protetor, eu tô sem ninguém. Eu tô sem ninguém, eu tô no mato sem cachorro. Tipo, qualquer coisa pode acontecer comigo, assim. Eu tô desamparado no meio do nada. E, e é muito louco, porque é o momento em que a fé fica mais poderosa. É o momento em que a gente consegue resgatar até os poderes místicos, telepatia, visão remota, lembranças e insights de vidas passadas, né? De realizações espirituais passadas. Tudo isso também pode manifestar no Mahadasha de Keto. Fala aí, Ney. Então, Glória, você falando dessa parte de sonho de independência, é muito mesmo meu raro, porque desde da minha infância eu sempre sonhava assim, não, eu vou ser uma mulher independente, eu vou ter a minha casa, eu vou ter isso. E tipo, eu sou uma mulher independente, né? Tenho pouca renda, assim, tudo. Mas parece que não acontece da forma que eu queria que acontecesse, entendeu? Gente, o Mahadasha de Keto não é fácil, não é fácil. Tem muitas perdas, né? Que nem semana passada. Eu perdi o meu gatinho. E, tipo, não foi só ele que eu tive de perdas, né? Eu tive perdas do meu melhor amigo em 2023, que foi Ketihar e Marte. Foi o Mahadash mais difícil da minha vida, de ter perdido o meu melhor amigo. Perdi meu avô também no ano passado. E, tipo, parece que todo ano você perde. E eu não falo assim das perdas materiais, mas as perdas assim, de pessoas que tá sendo mais difícil para mim, né? Mas aí eu não vejo a hora de acabar esse Dasha, né? E aí foi que eu falei para você assim, que mesmo eu estando nesse Dasha, e eu tenho muito medo do meu Dasha de Vênus por estar na casa 6, eu encontro assim auxílios de mulheres, né? Eu leio nas escrituras, fala que pessoas que têm o Vênus na casa 6 é porque tem um karma com mulheres. Mas eu tenho aquela ajuda de mulheres. Eu sempre tive muitas meninas, amigas mulheres, sabe? E essas mulheres, assim, eu não tenho um auxílio da minha família, né? Que eu tenho uma família assim, disfuncional desde a infância. Mas eu sempre tive auxílio assim, de professoras. Eu tive auxílios das minhas melhores amigas, né? Até na parte de que elas me ajudaram a arrecadar dinheiro para pagar o veterinário do meu gatinho. E aí eu tava conversando com o chat GPT, né? Que eu sempre converso sobre astrologia com o chat GPT. E aí ele abriu minha luz e ele falou assim: é a sua lua com Vênus que te ajuda nessa parte de que você tem esse auxílio. E eu falei, gente, eu achava que era minha casa 11. E aí depois, porque como as pessoas falam tão mal de Vênus na casa 6, eu tenho esse medo, né, do meu Dasha de Vênus. E eu falei, não, é verdade. Esse auxílio que eu tenho das mulheres me ajudar, das minhas melhores amigas me ajudar, é Vênus. Então, não pode ser que meu Dasha de Vênus vai ser um Dasha tão difícil como o de Keto tá sendo. Que aí foi quando eu mandei a mensagem pra você, sabe? Uhum. E aí, eu espero que acabe logo, nossa, porque eu não aguento mais Keto. Eu sei que Keto tá me ajudando muito na parte espiritual, sabe? Porque foi através. Abriu o meu Dasha de Vênus, que eu nem conhecia a astrologia védica. Que foi aí que uma pessoa no Twitter falou sobre a astrologia védica. Eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe? Quando fala de um assunto, eu vou lá e pesquiso aquele assunto. Que eu comecei a pesquisar o que era astrologia védica, né?
Que aí eu Sim. fui atrás, entrei nos grupos do Facebook, que é do grupo da Karen, achei YouTube, sabe, falando sobre isso, que eu me apaixonei. E aí depois que eu fui ver que eu tava no Dasha de Keto, né? E é isso, sabe? E aí você falando agora desse meu desejo de ser uma pessoa independente, eu estudei muito, muito na vida, sabe? Eu já fiz vários cursos. Tô na minha segunda graduação, eu tenho 4 pós. E aí, tipo, através do estudo parece que eu não tô conseguindo chegar onde eu quero. E aí eu não sei qual que é essa dificuldade, sabe? E aí você falando isso, agora tudo tá fazendo sentido na minha cabeça. Desse ralo, entendeu? E é isso. É, seu ascendente é Aquário. Saturno demora para dar resultado. Mas quando ele dá, ele não poupa, não. Ele entrega de verdade. E quem faz a entrega é Vênus. Então, você passou a sua vida sendo preparada para viver o que você tá para viver no Mahadasha de Vênus. E assim, como eu falei, não vai ser fácil. Vai parecer, isso é que é doideira, né? Vai parecer que tá caindo do céu. Mas só você sabe o que você passou para chegar onde você vai chegar. Então não se preocupa, vai ser um Mahadasha incrível. Você tem que entender que a maioria das análises que o chat GPT vai entregar para você vão ser genéricas. E mesmo se você for olhar nas escrituras, são informações genéricas na maior parte das vezes. Então, Vênus na casa 6 é ruim, beleza. Mas no teu caso, ele está em conjunção com a Lua que está exaltada no próprio signo. No teu caso, Vênus é o melhor amigo do regente do teu ascendente. No teu caso, você já viveu o Mahadasha de Saturno, que é o regente do ascendente, o Mahadasha de Mercúrio, que é um amigo do regente do ascendente, o Mahadasha de Ketu, que é um amigo do regente do ascendente, e vai para uma Mahadasha de Vênus, que é o melhor amigo do regente do ascendente. Pô, se você for pensar, tudo que você viveu até hoje, por pior que seja, foi uma bênção. Você vai dizer, caraca, que bênção difícil foi essa que eu recebi, tá ligado? Tipo, por que eu tive que passar por essa bênção toda? Queria menos misericórdia, né? Isso é uma coisa que os devotos falam no templo, assim, tipo, Krishna, por favor, menos misericórdia, né? Menos misericórdia. O cara, como assim, velho? Menos misericórdia. O cara, pô, ele tá tendo... A misericórdia que ele me dá é muito pesada, né? É muita purificação. O cara pede, ó oh, Krishna, mande a sua misericórdia, purifique a minha vida. Véi, quando purifica, não sobra nada, tá ligado? Tipo, é terra arrasada. Por quê? Porque removeu a ilusão e a vida do cara era só ilusão. Então, assim, é olhar e pensar, pô, que bom, né? Que tanta purificação veio na minha vida, né? Que bom. Tem um cara que agradece, que bom que tanta purificação veio e já passou. Agora, um grande benéfico vem para manifestar os resultados dele. Se você for pensar, o Mahadasha de Mercúrio, ele foi bom, porque ele qualificou você, como você disse, com graduação, pós-graduação, desenvolvendo as suas habilidades. E tem que pensar assim, vida acadêmica é trabalho dobrado. Porque quem é menos valorizado na sociedade é quem tem conhecimento. Então, é quem menos tem espaço. Então, principalmente nesse caso de Saturno, né, ele vai começar a dar os melhores resultados para você. Boa noite, Ana. Belezinha? Então, só para atualizar a Ana aqui, a gente estava falando sobre o Mahadasha de Ketu e a transição para o Mahadasha de Vênus.
e aí trazendo alguns acontecimentos, né, que tu traz, e aí, assim, para não esquecer também, enviar os sentimentos, né, pela passagem do gatinho da Neide, lembrar que a gente mandou a nossa melhor energia para ele no momento mais difícil, então com toda certeza ele recebeu esse afeto. A gente estava aqui no grupo mandando energia para você também. E Obrigada, gente. com toda certeza ele vai vir num corpo mais favorável para a prática espiritual dele e ele vai poder avançar muito mais, com muito mais anos de vida também, né? Eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui. Ah, ó, tem coisa da Faela aqui. Andriele, o que foi que a Andriele... Pronto, a Andriele perguntou aqui, né? Quem tem a lua em escorpião pode se acostumar com as turbulências de Ketu? Estou no Dasha de Ketu também e nasci no Dasha de Saturno, porque eu achei o Dasha de Mercúrio mais sofrido para mim. Mercúrio na casa 8. Pô, é uma configuração bem interessante essa e mais uma pessoa que nasceu no Dasha de Saturno. Então, assim, isso é mais um indicador muito interessante, né? Assim, para o estudo, meu estudo mesmo, de que eu não vou conseguir colocar uma porcentagem específica, mas quase 50% das pessoas que se aprofundaram, pelo menos, no estudo de astrologia que eu conheço, nasceram num Dasha de Saturno. Então é bem interessante mais uma pessoa no grupo, né, que nasceu num Dasha de Saturno. E aí é isso, né? Vai ter passado pelo Dasha de Mercúrio e vai estar passando ou vai passar muito brevemente pelo Dasha de Ketu. E é isso que a gente está falando, é exatamente isso. É pesado. A Andriele falou sobre o Dasha de Mercúrio ter sido ruim. Caraca, pode acontecer? Pode acontecer. Esse caso que você trouxe de Mercúrio na casa 8 pode ser realmente negativo, né? Tem que avaliar aí qual que é o ascendente e tudo mais. Deixa eu ver aqui embaixo. Ah, Ketu na 7 em Gêmeos. Então, o assunto, o próximo assunto que a gente tem para hoje é justamente também uma das coisas é sobre Rahu no ascendente. Rahu no ascendente é super complicado. Então, muito provavelmente esse resultado de Mercúrio na casa 8 ele tem um fator aí influenciado por esse é, considera como um dosha, né? Rahu no ascendente, Ketu na casa 7 é Kalasarpa dosha. Mas eu não considero assim também uma coisa tão pesada. Eu vejo Kalasarpa de outras maneiras. Então, putz, não sei nem o que dizer para você, velho, porque o Mahadasha de Ketu são 17 anos. A pessoa passar 17 anos num período difícil da vida, considerando que aí vamos lá, adolescência, né? E aí, muito provavelmente, aqui vai ter a questão de bullying, aqui vai ter as questões de amizade, aqui pode ter uma questão também, né, de dificuldade em algumas disciplinas específicas da escola. Fala aí, Adriele. Então, com essa combinação, só me leva a crer que a gente não foge do karma da gente, que o que tem que acontecer vai acontecer.
Porque como o Keto tá na 7 e o regente da 7 tá na 8, foi bem no período de Mercúrio até que foi legal. Mas quando começou Mercúrio Keto, começou a dar muito errado, principalmente envolvendo o relacionamento amoroso. Porque quando eu estava no Dasha de Saturno, eu não me importava com relacionamento amoroso, eu não queria nem saber de nada. Inclusive, tinha sempre, em toda a série que eu estudava, tinha um menino que gostava de mim, eu sempre recuava, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E aí, quando chegou no Dasha de Mercúrio, eu me senti pressionada, porque as minhas amigas todas já tinham ficado com algum menino, e eu nunca tinha ficado, e eu queria me inserir naquele grupo, eu queria falar sobre isso, só que eu não tive essa experiência, então eu tive que me forçar, e aí eu acabei entrando em muita enrascada amorosa quando começou Mercúrio Queto. Eu comecei a me relacionar com pessoas muito problemáticas, só para dizer que eu estava me relacionando. E a ficha caiu no Dasha de Keto. Nesse Dasha de Keto é que a ficha caiu. Caiu a Sim, ficha sobre tudo isso. E o Dasha de Mercúrio foi muito ruim. E tudo bem que eu ainda estou em Keto Lua, mas até agora tá de boa, porque as pancadas que eu levei em Mercúrio ainda estão doendo. Então, em Keto tá, tipo, de boa. Tudo bem que tudo pode piorar, né? Mas eu espero que não. Mas é isso, eu achei muito pior esse Dasha de Mercúrio, foi muito complicado e, assim, na transição foi pior ainda, que foi Mercúrio-Saturno. Foi muito ruim. entendi. Nesse caso, a gente vai realmente considerar que os efeitos negativos de Mercúrio vieram principalmente, né, como você falou, o regente da casa 7 na 8 e o fato de ser o planeta que está ocupando essa casa de transformações. Muito interessante, né, que manifestou exatamente na transição, né, da casa 7 dando resultados na casa 8, porque é muito louco, né, a questão sintomática do resultado dos grahas. Rahu no ascendente, ele traz uma necessidade de aceitação muito forte. E essa aceitação, né, dentro dos grupos, ela pode manifestar de duas formas. Uma forma é a pessoa criando um personagem para ser predominante. Então é aquela pessoa que é um personagem que lidera o grupo, ou a pessoa assume características que não são dela para se sentir mais aceita e para se sentir querida e pertencente a determinados grupos. E no teu caso, como o Keto está na 7 e o regente da 7 está na 8, isso trouxe essas questões de relacionamentos afetivos, né? Porque a casa 7 não é só relacionamento afetivo, fala sobre os grupos. Mas a casa 8 vai falar sobre o relacionamento íntimo, no sentido de namoro, de amizade, e a iniciação sexual e essa parada toda. E aí tu fala, né? Pô, no período de Saturno, eu não me interessava por relacionamento. Aí o cara, caraca, mas se ela nasceu no período de Saturno, realmente, com 3, 4, 5 anos de idade, a pessoa não está muito interessada em relacionamento, né? Mas é uma coisa muito doida. Para quem tem o ascendente em Rahu, o grupo é muito significativo na vida da pessoa. Então, relacionamento é uma coisa tipo, tem criança que pensa em namorar com 3 4 anos de idade, pô, e tá falando de namoro, tá meio que paquerando as meninas, ou as meninas paquerando os meninos, tá ligado? Você vê, caraca, que personalidade doida, né, dessa criança e tal. Mas já tá lá. O programinha tá rodando já. Ela não sabe para que serve o programa, mas o programa já tá rodando.
mas aí isso vem manifestar muito forte na pré-adolescência, né? No início da puberdade a coisa fica muito forte. E aí no Mahadasha de Saturno, o interesse é mínimo. Dependendo da pessoa, mesmo no Mahadasha de Mercúrio, ela ainda não vai ter interesse. Ela ainda não vai despertar para essa coisa mais forte, né, do relacionamento íntimo, afetivo. Fala aí, Andriele. Mas é que eu tive o azar de ter 15 anos de Dasha de Saturno. Então, até os meus 15 anos, eu estava no Dasha de Saturno, entendeu? Então, Sim. a partir dos 13 anos já começa, né, as amizades a falar sobre os paquerinhas e tal. E eu não tinha nenhum para falar. Aí a gente meio que se força a fazer, e aí, como era uma coisa que eu não queria, a gente vai sempre buscar pessoas indisponíveis, pessoas que não vão querer você. Em Uhum. hipótese alguma, Sim, elas não vão querer. Então, eu tive muito sofrimento nessa parte, porque as pessoas que me queriam, eu rejeitava, e as pessoas que eu queria me rejeitavam, mas é porque eu não queria. No fundo, eu não queria. Mas aí a ficha caiu no Dasha de Keto. sim. Então, o Dasha de Keto, né, ele tem uma predominância em acabar relacionamentos também, né? A pessoa pode separar, pode ter, ó, fala aí, Ana. A pergunta é: onde está a Lua, né? Que casa é? Qual é a nakshatra? E profissionalmente, o tema profissional é importante para essa questão aí do Mercúrio. Sim. Então, a minha lua está na 12 em Anuradha, e profissional é só ladeira abaixo também. É muito parecido com o caso de Neide, assim. A gente estuda pra caramba, a gente acha que vai e não vai. Eu E, que, estava muito e qual focada que é a área? e não foi. Qual que é a área que tu estuda? Eu sou professora de língua estrangeira, e aí o meu Júpiter está na 9, em Leão. É bom, manda um Shakti Drishti para três, né? E aí, para professor, é bom. E aí, a casa 10 Virgem, com um regente na casa 8 assim, profissionalmente tem possibilidade, sim. Pode dar bom resultado também. Vênus está onde também, né? Que vai começar o Mahadasha de Vênus. Vênus está na 9 também, junto com Júpiter. Ai, massa, Vênus está em Maga e Júpiter está em Purva Falguni. massa, é bom. E a questão de relacionamento, procura pelo Dara Karaka. Qual é o teu planeta DK? É E Vênus. é Vênus? É. Pronto, então, aí agora numa Radasha de Vênus pode ser muito bom para relacionamento. O interessante, e era uma coisa que eu ia falar para a Neide também, né? O interessante é, de acordo com o desenvolvimento devocional, da prática devocional, da profundidade na questão de autoconhecimento, Vênus vai dar os melhores resultados. No caso de uma transição de Rahu para Júpiter, a mesma coisa. Quanto mais sadhana, quanto mais prática devocional a pessoa tiver, melhores vão ser os resultados no Mahadasha dessa transição, tanto Vênus quanto Júpiter. É interessante ver se Júpiter e Vênus são benéficos em relação ao ascendente. Mas a gente vai considerar, independentemente, que os resultados deles vão ser bons, mesmo manifestando fenômenos de desafios. Quer falar, Ana? Não? Ah, é que tá, a mãozinha tá levantada.
Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu ainda estava vendo a da Andriele aqui, né? Então, a pergunta começava aqui com a questão da Lua em Escorpião, né? É muito maluco pensar, pô, uma pessoa que tem a Lua em Escorpião, ela vai se dar bem numa Radasha de Saturno? Velho, uma pessoa que tem a Lua em Escorpião e ela tiver bem, vamos colocar assim, a pessoa que tem a Lua em Escorpião e tiver bem, ela tiver equilibrada, ela tiver um direcionamento na vida dela, ela tiver um propósito e uma motivação boa também, ela passa por qualquer coisa. Ela passa pelo Dasha de Ketu, ela passa pelo Dasha de Saturno, ela passa por qualquer coisa. Porque a lua dela já é naturalmente preparada para vivenciar dificuldades assim profundas, para passar por turbulências e movimentos assim de extrema dificuldade. Então aqui não é pensar se a lua tiver em escorpião, a pessoa é como a pessoa lida com essa lua em escorpião, porque a pessoa pode ser extremamente problemática também. E aí, se a pessoa for problemática, ela vai ver problema em tudo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então, tem que ver, né? E aí é uma série de fatores que vão indicar a dignidade e os tipos de resultado que essa lua pode gerar na vida da pessoa. No caso dela, essa lua é viparita, né? Ela tá debilitada, né? Como é que é Marte mesmo? Marte está na 6 em Rohini. Por que ela é viparita se ela está em escorpião? Porque é Ah, porque ela regente da rege a casa 8. 8 na 12. Uhum. Sim, sim, sim. Sim, exatamente. Pode crer. É, posição de Marte ali, regente da 12 na 6, é outro viparita. Tem dois viparita aí. Sim. Em relação à área profissional, quantos anos tu tem? Eu tenho 33. Ah, vida, trabalho longo. É porque, assim, essa coisa da vida profissional, ela ser, vamos dizer assim, ascendente e ou estável, é para poucos, né? Tem que ter uma casa 10 e o regente da casa 10 e olhares para a casa 10 bem forte. A maioria de nós é trabalho, trabalho, mas tem um processo de estabilidade, né, e ascensão que vem com a idade também, né? Que é o próprio amadurecimento de Saturno, as voltas de Júpiter. Então, é isso que eu queria dizer sobre a vida profissional, porque essa é uma situação que a gente vê muito, não sei o Goura, mas eu vejo muito a questão da profissão, que a gente não está transitando entre bilionários, entendeu? Os bilionários não têm problemas com a questão da profissão, né? Mas tem outros que a gente não tem. Então, uma coisa interessante aqui também, né, que surgiu no comentário da Rafaela aqui. Ela disse que está numa Radasha de Vênus, então provavelmente não, a Rafaela é isso. Ela nasceu numa Radasha de Saturno, aí passou por Mercúrio, passou por Queto e está em Vênus agora. E qual é a sincronicidade? Vida acadêmica também. Então, mais uma pessoa, pô, de 4 casos, 5, que aí eu tô trazendo um outro caso de uma outra menina também que tá agora terminando uma Radasha de Keto. Tudo gente envolvido com vida acadêmica. Todo mundo valoriza demais o conhecimento, valoriza demais o estudo. E como a Ana falou, né? Véi,
Você está com 30 anos, está com 32, está com 35, Saturno vai começar agora a dar bom resultado. E aí é isso. Quem não está passando por um perrengue pesado agora, com 30 anos, 35, 40, de estar olhando para a vida assim, dizer: caraca, velho, eu não vou ter casa própria, eu não vou me aposentar, eu não sei como é que vai ser a vida dos meus filhos, eu não sei, eu não tenho ideia do que vai ser o futuro. Quem não está desse jeito é como a Ana falou: é herdeiro. É os caras que é herdeiro, é os caras que é bilionário, é os caras que vivem de renda. Qualquer outro tipo, velho, assim, o Brasil tá lindo, o Brasil tá fantástico, o Brasil tá uma beleza, tipo, não tem iPhone 17 para vender porque todo mundo comprou o que tinha, tá todo mundo aí trocando de carro, fazendo um monte de coisa. Velho, o Brasil tá extremamente, o Brasil não, né? As pessoas extremamente endividadas e inadimplentes. E assim, é bizarro, é bizarro. Eu tenho até umas coisas meio paranoicas assim, de ficar olhando essas informações pela quantidade de pessoas que tá numa situação complicada por causa de jogo, velho. Eu fico de cara com isso, assim. E como é que a pessoa, tipo, tá gastando dinheiro com jogo, velho? Jogo de celular? Então, assim, o cara dizer, não, mas o cara é viciado em dominó. Meu irmão, dominó, ele tá pegando dominó na mão dele e ele tá jogando dominó. Se tiver um ladrão ali, vai tomar uma facada no pescoço, pô. O cara tá, não, mas ele é viciado em jogar carta, ele é viciado em jogar dama na praça. Véi! Ele tá fazendo uma coisa errada, mas é uma coisa real. Imagina o cara que é viciado em joguinho de celular, velho. E o Destira, Então, é Yudhishthira, tá ligado? Mas pelo menos Yudhishthira, o cara jogou, né? Era o jogo real. era um jogo real e ele era um kshatriya, pô. Por ser um kshatriya, ele não poderia rejeitar aquela Mas era a fraqueza dele, era jogos. a fraqueza dele, a fraqueza É, dele. eu tô rindo, mas é sério que a gente não entende porque a gente não é viciado em jogos, entendeu? Sim, eu tô ligado, então, mas é isso que eu tô dizendo. Eu não gosto de colocar minha mente nessas coisas, porque isso abre dimensões em que eu não quero estar andando com a minha mente, tá ligado? Então, é bizarro, pô, é bizarro, é muito, muito louco. Então, eu fico pensando, aonde tá o estado de consciência das pessoas, velho? E eu vi um comentário de um maluco outro dia, ele dizendo: durante muitos anos, as pessoas diziam que o problema da sociedade era a falta de acesso à informação. Eu me lembro disso. Então, isso foi verdade durante muito tempo. E hoje É, a gente vê que são as não. mesmas pessoas que estão de gatinho hoje dizendo, meu Deus, quanta informação. Então, é isso. Agora é uma questão de saúde pública, né? Já está sendo discutido seriamente os danos do excesso de informação. E a gente tem mais informação em um mês do que nossos bisavós tinham a vida inteira. É muito louco. É muito louco. Sim, de sexta para sábado, aniversário de Saturno. Isso. Eu estava vendo justamente isso. Chama Shani Jayanti. E aí, pode fazer assim mantras para Saturno, pode fazer um docinho. Doações, Oi? doações. Doações, algum serviço voluntário, pode fazer algum docinho também e oferecer para Saturno e depois oferecer para as pessoas de casa.
É muito bom no dia de Saturno você desenvolver gratidão, meditar e agradecer a Saturno por tudo que ele trouxe para você. Pedir para ele perdoar você por ter reclamado das dificuldades. Pedir para Saturno perdoar, dizer assim, Saturno, eu tava brincando, né? Eu não tava reclamando de verdade, não. É tipo quando o cara tropeça, né? Bate com o dedo mindinho na parede, assim. O cara dá uma xingada e tal, mas não é para fazer mal a ninguém, não. É tipo, é só para botar a raiva para fora. Então, no dia de Saturno, faz isso. Agradece por tudo que viveu, agradece por tudo que passou, agradece por estar aqui, continuar e ter força e ter desejo de se tornar ainda melhor, né? Pede força para Saturno, tipo, Saturno, não tire a dificuldade da minha vida, não. Me dê força para superar a dificuldade. Isso é super importante. E aí faz o que for mais simples, mas faz de coração. Não faz uma grande austeridade, não. Faz uma limpeza na casa, faz uma limpeza no coração, faz uma caridade no sentido amoroso para alguém, não precisa despender grana, né? Tipo, quem tiver com dificuldade também, mas faz alguma coisa pelo outro, né? Se puder, dá um tempinho, 1 hora, uns 40 Pessoas mais velhas também. minutos. Pode dedicar tempo e atenção para pessoas mais velhas, idosos. São sinais de Saturno. E a Ligar coisa para que eles mais falam é sobre a falta de atenção que as pessoas têm com eles. Então, dá atenção ao tempo, às vezes conserta alguma coisinha, come um bolo, toma um café, leva um bolo, leva um presentinho para uma pessoa mais velha. É muito legal. Essa uma ação simples, né? Mas eu entendo que Saturno, ele presente para ele é a gente se dedicar a alguma coisa para alguém que esteja passando por algum tipo de dificuldade, carência. É a lua nova em crítica, vai ser em oposição à lua da Andriele. Hum, boa, massa. Eu tinha, eu tinha pensado, né, de 3 assuntos para hoje. Eu vou deixar o assunto que o Cris compartilhou o texto para um outro momento, porque a gente já está um pouco avançado no tempo, e eu vou falar sobre qual foi o assunto? Marte em Achileixa. Pronto. E depois a gente fala sobre essa questão do artigo que o Cris traduziu. O que acontece? A gente estava a gente estava falando, né, sobre eu estava conversando mais cedo com o Cris e um dos assuntos que a gente falou foi justamente sobre Marte em Achileixa. E uma das coisas que Marte em Achileixa faz, entre outras coisas, né, a gente tem que olhar para a forma como a energia de Marte se espalha pelo mapa a partir desse posicionamento dele em Câncer. Então, naturalmente,
ele vai estar influenciando Câncer, que ele ocupa, Libra, que é a quarta casa a partir dele, Capricórnio, que é a sétima casa a partir dele, e Aquário, que é a oitava casa a partir dele. Ele também vai influenciar Áries, que ele rege, e ele vai influenciar também Escorpião, que ele também rege. Então, só esse Marte, só ele, já está influenciando aí metade do mapa. Metade do mapa está recebendo essa força desse Marte, que querendo ou não, está na máxima debilidade dele. Essa máxima debilidade pode estar anulada por algum planeta, por algum posicionamento, né? Se esse Marte cai numa casa Kendra, gera um Nityabanga Raja Yoga e tudo mais. Mas esse Marte, ele está debilitado. Ele tem forças incríveis, ele tem uma energia fantástica a partir desse posicionamento, mas ele exige inteligência emocional e austeridade. Senão, ele se torna extremamente destrutivo. E como é que isso acontece? Uma das características de Ashleisha é que ela é uma cobra e ela mata por estrangulamento ou por envenenamento. Um dos fatores que a gente tem que entender aí é que a pessoa ela é apegada e ela tem um sentimento de controlar as coisas. Ela acha que ela controla tudo. E ela acha que tudo tem alguma relação com ela ou com o desejo dela. E a pessoa que tem a Ashleisha forte, a Ashleisha ativada no mapa, e Marte ativa a Ashleisha de uma maneira muito poderosa através da debilidade dele. Então, o fato de Marte estar na máxima debilidade aumenta o poder de Ashleisha, mas pode aumentar o poder de Ashleisha de um jeito negativo. Esse jeito negativo pode envolver manipulação emocional, pode envolver mentira, pode envolver intoxicação. E essa intoxicação, ela lembra um passatempo de Krishna. Então existe, né, uma maneira da gente olhar para as 27 nakshatras através de 27 passatempos de Krishna e 27 passatempos de Shiva. Então, dentro dos passatempos de Krishna, o passatempo de Ashleisha é a história de Kalia. Kalia é uma serpente que foge do mar para se esconder no rio de Amuna. E o que é que acontece, né? Kalia sobe o Ganges, do Ganges ela entra no rio de Amuna, e Kalia é um rei serpente com várias esposas, e ele começa a largar veneno no rio. E os bezerrinhos e os vaqueirinhos que estão ali no rio tomando banho e bebendo aquela água e brincando com aquela água, eles se intoxicam e eles morrem. E aí Krishna vê aquilo. E ele fica furioso com a serpente, né? E aí ele pula dentro do rio. E ele começa a brigar com essa serpente. E a briga de Krishna fica cada vez mais maluca. Até que as pessoas olham para Krishna dentro do rio e ficam muito preocupados com Krishna, né? E Krishna, para acalmar as pessoas, ele começa a tocar a flauta dele. Enquanto ele está brigando com Kalia, ele começa a tocar a flauta dele e a dançar
enquanto ele pisa, como se fosse Bharatanatyam, aquela dança indiana. Ele vai pisando nas cabeças de Kalia, pulando de uma cabeça para outra enquanto ele está tocando flauta e dançando. E as pessoas se distraem com isso e perdem o medo que elas estavam de que acontecesse alguma coisa com Krishna. E enquanto Krishna está pisando na cabeça de Kalia, Kalia está cuspindo veneno dentro do rio. Então é como se quando Krishna pisa na cabeça, aperta a cabeça e ela cospe o veneno. E vai saindo veneno de todas as cabeças de Kalia. E por causa disso, Kalia recobra a consciência. Por quê? Porque o veneno concentrado na cabeça de Kalia tornou a mente de Kalia perturbada. E por causa disso, ela acabou jogando veneno no rio e matando os vaqueirinhos. Na medida em que ela perde esse veneno e recobra a consciência, as esposas de Kalia percebem isso e começam a rezar para Krishna e pedir para Krishna ter misericórdia com o marido delas, Kalia, que ele ia se tornar um marido melhor, ele não ia mais matar ninguém, ele ia ficar bem. Tipo, que Krishna desse misericórdia para Kalia. E Krishna dá. Só que aí Krishna fala, Kalia, você tem que ir embora. Eu não quero ver você mais aqui. Eu quero que você desapareça de perto de Vrindavana. E aí Kalia fala, Krishna, mas eu só vim para cá porque eu estou fugindo de Garuda. E aqui Garuda não pode me pegar. Se eu sair daqui, Garuda vai me matar. E aí Krishna fala, não se preocupe. Porque enquanto estava pisando na sua cabeça, os meus pés marcaram você. E com a marca dos meus pés na sua cabeça, Garuda não vai mais pegar você. Então pode ir embora em segurança com as suas esposas, que Garuda não vai mexer com você. Qual é a ideia dessa história, né? A gente acaba, através dos nossos pensamentos, através dos nossos julgamentos, através das nossas frustrações, através das nossas mágoas, a gente acaba acumulando pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, eles são como veneno. Eles vão intoxicando a mente da gente. Eles vão deturpando a nossa capacidade de enxergar a realidade. E aí um grande problema de Marte em Ashilesha é que esse mesmo poder de manipular as pessoas emocionalmente, tanto positivamente quanto negativamente, também gera no indivíduo a capacidade de destruir uma outra pessoa com a palavra. Então, a Shilesha, ela tem o poder de envenenar através dos comentários, através das palavras. E a pessoa tem que desenvolver uma autopercepção, uma autoanálise, uma capacidade de autocontrole muito grande para usar a palavra corretamente, para que ela tipo use essa capacidade positiva e intelectual e emocional de se expressar de uma maneira positiva. Então, o grande remédio para esse posicionamento é a pessoa exercitar, enxergar qualidades nos outros e qualidades em tudo. Então, antes da pessoa identificar qualquer defeito, ela tem que identificar alguma qualidade. E quando ela identificar o defeito, aquele defeito tem que se tornar uma qualidade nela. Então, para que eu possa enxergar um defeito em alguém, eu tenho que ter corrigido aquilo primeiro dentro de mim.
E quando a gente corrige aquilo dentro da gente, a gente desenvolve compaixão por quem tem aquele problema. E a gente para de apontar e de criticar e de julgar as outras pessoas. Então, se eu entendi bem a questão que você colocou, ela está relacionada com isso. Eu não sei se foi bem essa pergunta mesmo, mas se você quiser falar, quiser trazer, ou se a Ana quiser colocar alguma coisa também. Ela colocou aqui sobre. Qual que é a casa que está Marte? É no mapa da Sula. Fala aí, Sula. Casa 8, ó. Vai dar efeito lá na 2, né? E vai dar efeito na 11 também. E Dá qual efeito que é na o 11, na 2 posicionamento e na da 3. Lua? Foi mal, desculpa. Fala aí de novo, Ana. Qual que é o posicionamento da Lua? Ah, mas essa Lua na 9 em Leão ajuda muito. Está bem posicionado. Sim. Mas é isso, ó. O efeito natural da pergunta que ela fez é exatamente isso. Esse Marte da casa 8 está gerando efeito na casa 2 e na casa 3, que é o lugar do E na tom de 12, voz. né? Oi? E na 12 da Lua. E na 2 da Lua? Não, na 12. Na Câncer. 12, na 12 pelo tricona, na 11 pelo olhar para a quarta casa, né? Porque da 8 a 12 é a 5, não é isso? E na 12 da Lua. A Lua está em Leão, né? Então Marte está na casa 12 da Lua. Ah, sim, sim, pode crer, entendi, sim, 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 E sim. Sula, tu é da psicologia? De profissão, tu pergunta? Uhum. Eu vejo os vídeos dela. Ah, tem uma coisa de Asleixa que é assim, transformar remédios, transformar venenos em remédios, tipo o escorpião, né? Sim, sim, exatamente. Isso foi uma das coisas que eu falei para o Cris também, né? Na medida que você aprende a trabalhar com essa energia que é um veneno dentro de você, ela se torna um remédio que você pode aplicar nas outras pessoas. Então, aquilo que era tóxico deixa de ser tóxico tanto para você quanto para os outros. Aí, nesse caso específico, é trabalhar o tom de voz, que é a casa 2. Então, não é nem tanto o que você fala, mas é o tom que você usa. Então, tentar trazer um tom que seja mais amável e sincero, não pode parecer falsidade também, né? Porque tem uma coisa de Marte muito forte com arrogância, prepotência, dependendo do posicionamento do Sol. E aí, nesse caso, a Lua em Leão carrega um pouco dessa energia solar também. E aí, quando olha para a casa 3, que é o Driste, da oitava casa a partir de Marte, aí é onde você tem que ser realmente cuidadosa com o conteúdo do que você está trazendo, né? E aí, essa casa vai ser Aquário, justamente, Capricórnio 2, Aquário a 3. Então, que aquilo que você está comunicando seja. Ah, e tem Saturno na 3. Então, ainda manda o olhar de Marte para cima de Saturno, que está exaltado, que é bom também. Caraca, é um mapa muito parecido com o mapa do Cris, velho. Que ele também tem esse. Não é, não? É, sim, que tem o Saturno em Aquário. E recebendo o olhar de Marte em Câncer em Achileixa. Aí, ó, pega, manda uma mensagem pro Cris aí, ó, para vocês fazerem terapia de grupo.
trocar figurinha, né? Terapia de grupo não, trocar figurinha, porque aí vira fofocar, né? Fica cada um falando, ah, não, mas hoje eu passei por uma situação que você não vai acreditar. Aí o outro, não, eu acredito sim, aí traz a dele, né? Aí fica um jogando para o outro, assim. Mas é bom, é massa, né? Para criar parâmetros de avaliação. Tem uma coisa de Azuleika também, que é assim, ó, o Shakti dela, né, a potência dela é paralisar e derrotar os inimigos. Sim, Então, entender que os inimigos não são pessoas da nossa vida e nem personagens que nos trazem gatilhos, etc. Mas a qualidade, né, que é aquilo que o Goro estava falando, tipo assim, sei lá, isso daí, o que está rolando aí é ignorância, então o que precisa ser derrotado é a ignorância, né, paralisada, digamos. Não exatamente a pessoa, porque até as Leixa aprender isso daí é aquele negócio da ferir com a palavra, né? sim. Pô, Não, mas tem muita gente. Tem uma professora muito querida com a mãe, as Leixa. Tem muita professora legal que tem as Leixa no lado. É que depende, né, dos outros posicionamentos e a questão de Marte na 8 também tem que cuidar das questões do intestino baixo, a digestão, então tem que ter um Agni equilibrado a vida inteira. órgãos excretores em geral, né? Casa 8, órgãos excretores, órgãos sexuais internos, sistema endócrino aí também, super importante dar uma olhada, sistema linfático também, né? Audição, Audição também, casa 8. não, as leixas. Ah, Shleish. Questões de pele, alergia, então às vezes a pessoa ela até não envenena os outros, mas ela se envenena. E aí começa Ah, a brotar na pele, brotoeja, coceiras, descamações, é comum hum, também. como reação psicossomática, né? A questão do Então, ouvido é a forte sensibilidade que a pessoa tem, né? Uma sensibilidade psíquica de ler ambientes, pessoas, sentimentos, e ela tem que lidar com a mediunidade dela, né? Com um tipo de mediunidade, sim. no sentido de não virar uma esponja psíquica. Sim. Ó, a Andriela ainda trouxe mais algumas observações aqui, né? Então, pode manifestar também, essa é uma tendência, né, do alcoolismo, mas isso vai manifestar principalmente como resultado de traumas. Então, traumas afetivos, né? Pode ter certeza que esse teu pai aí, ele tem problemas com a avó, né, com a mãe dele. Certeza, no período de infância ali ele sofreu alguns traumas de atenção mesmo, de carência, pode ter sofrido, pode não ter sido amamentado, pode ter sofrido algum trauma na fase oral também. Tem esses fatores, coisa de muito controle, né? Uma mãe muito controladora, muito firme, muito contundente, né? Isso que falou aqui da professora, que a maneira dela elogiar é criticando, né? Eu acho isso mais crítica pela própria forma da palavra do que a chileixa, né? Então, mas a chileixa pode manifestar isso também. Ó, tinha uma parada mesmo com a avó aqui, ó. Então, interessante, é isso. Aí é onde cabe a você, que está tendo consciência desses fenômenos, de ressignificar essas memórias dentro de você para não continuar nem manifestando e nem passar isso, passar isso adiante, né?
Galera, alguém tem mais algum comentário? Quer fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguma questão? Hoje a gente começou cedinho, quero deixar todo mundo ir dormir cedo também. Tá frio aqui, tô precisando tomar um banho para me esquentar e começar a esquentar a cama. Então, se estiver tudo bem para todo mundo, alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Ana, Cris, Neide, tá todo O mundo bem? Sol entra em Touro, com Mercúrio combusto amanhã, e Vênus entra em Gêmeos. Aliás, é Vênus entra em Gêmeos, depois Sol e Mercúrio entram em Touro, juntos. Putz, isso é uma efeméride boa, hein? Então, vacilo. Vamos então. Semana que vem a gente já pega. Cadê? Então, na próxima quarta-feira, a gente vai fazer essas efemérides do trânsito do Sol dentro de Touro e esses movimentos, porque provavelmente Vênus vai entrar em Gêmeos também. Foi isso que tu falou, né? Amanhã, depois de amanhã. Tudo amanhã. Vênus entra em Gêmeos mais cedo e mais tarde na noite Sol e Mercúrio combusto entram em Touro, a Lua em Áries, né? E aí o Sol e a Mercúrio só vão esperar a Lua chegarem para a Lua escura e agitos de Touro, Escorpião, eixos Touro, Escorpião aí nesse mês. E Marte fica bem favorável, né? Até 20 de junho. É, Aí, é um período muito bom, vai abrir uma muito, janela muito incrível, né? Porque vai sim. ficar Marte exaltado, Vênus e Mercúrio em Parivartana, já preparando para a entrada de Júpiter em Câncer também, que vai ser na sequência. Na sequência. Um período muito massa, um mês muito bom aí, hein? Ótimo. Então, vamos pegar efemérides na semana que vem e já preparem também perguntas, né? Já abram o mapa de vocês e joguem essas efemérides em cima do mapa de vocês, que quando for na semana que vem, a gente vai olhar essas efemérides com os dristes, para ver Sim. aonde isso está gerando resultado no mapa de cada um. Fala aí, Ana. Não, a lua nova, né, quer dizer, vou acostumar, a lua escura, né? Ela é de sexta para sábado. Sábado, 17 horas é o pico, que é o aparecimento do professor Saturno. E ali está Mercúrio combusto, a lua, né? Está aflita ali entre os dois, mas ela, assim, após o pico, ela já dá o primeiro brilho de criatividade, discernimento, e, e ela está no seu ponto de exaltação. E Mercúrio voa, Mercúrio logo já sai da combustão, ele já está fluindo por Touro. Então, segunda-feira e na semana que vem, quem tem coisas para começar, coisas para recomeçar, coisas para tocar que precisam ser tocadas, aproveita, sabe? Aproveita aí o domingo para o sábado e o domingo para esse processo de criação e estratégias e organização para segunda-feira. Aproveitar esse período aí, bom, né? Sim, Antes mesmo de Júpiter chegar em Câncer. sim. Interessante olhar também, né? Para quem tiver com problemas de motivação, aproveita o Gandanta de Marte, velho, porque tá Vargotama. Então, enquanto Marte agora tá nessa explosão de energia dele, exaltado no próprio signo Gandanta, né? Vargotama, exaltado no Navamsha, é fantástico para o que a Ana falou,
véi, se mexe, faz o que tiver que fazer, tá ligado? Tipo, inicia o que tiver que iniciar, finaliza o que tiver que finalizar, bota ponto nas coisas e toca pra frente, velho. Porque não dá pra ficar esperando, tá ligado? Tipo, o que tiver que acontecer, vai acontecer no momento apropriado. Mas o que você tem que fazer já. Então já faz logo, não fica vacilando. Porque na hora que surgir a melhor das oportunidades, se você não tiver resolvido o que você tinha que resolver antes, você não vai conseguir pegar a oportunidade que aparecer. Então, assim, tudo tem que estar acontecendo dentro do fluxo correto de eventos. E esse fluxo de eventos, ele não vai ser adiado porque você está indisposto. Então, aproveita que esse Marte está trazendo essa potência de início, porque a gente está numa sequência de inícios. O Sol, a gente ia deixar a efeméride para a semana que vem, né? Mas vamos lá, o Sol acabou de completar o primeiro mês dele do ano solar. E aí o que, é que vai acontecer? Quando o Sol entra no segundo mês, que aí a gente entendendo o ciclo de manifestação, você tem a ignição em Áries, mas a primeira manifestação é em Touro. Então, o primeiro movimento vem de Áries, mas a primeira realização vem em Touro. E aí você olha para o que vai acontecer agora. A Mavácia dentro de Áries. A Mavácia não é auspicioso, é vazio. Mas é um vazio que tem um espaço para você plantar a semente. Então você vai ver resultado agora? Não, mas você vai aproveitar para plantar. E aí você está aproveitando para plantar exatamente no momento em que o sol já vai começar a entregar alguma coisa do início que ele trouxe desse primeiro mês, desse primeiro movimento de 30 dias. O que é que acontece dentro de 30 dias? Uma volta da Lua. Então, para o Sol dar o resultado dele, a Lua dá uma volta inteira. Então, para cada movimento sucessivo do Sol, tem uma volta inteira da Lua. Então, é muito interessante aproveitar esse momento agora desse Amavasya, que é Shani Jayanti. Então, assim, não tem ninguém que entregue nada mais concreto do que Saturno, seja por bem ou seja por mal. Então, assim, depende do que cada um está fazendo. A gente já está falando sobre isso já faz tempo. Então, oportunidades para dar inícios a eventos auspiciosos, a gente já está pontuando faz tempo. Então, muito provavelmente, quem plantou uma semente no Akshaya Tritiya já vai ter alguma florificação, não é frutificação, é florificação, uma florada, né? Vai abrir uma florada já agora na entrada do Sol em Touro. E aí essa frutificação vai vindo nos próximos movimentos. Mas tudo depende das sementes que foram plantadas e do quanto cada um trabalhou e adubou esse terreno antes de plantar, né? Fala aí, Cris. Era mais um comentário do que todo mundo ali estava falando das trocas de Dasha, e todas elas não têm, né? Independente qual que é o Dasha, sempre vai ter um processo, né? Para essa troca, sempre vai ter um. É como se fosse, tu vai ter que, sei lá, dar uma reviravolta para quebrar essa barreira e atravessar ela, né? E outro detalhe, eu não sei se isso é muito pessoal, que a gente estava conversando ali, que Raro e Queta ali no dia 10 vai ficar os planetas tudo dentro. Depois tu me fala, ou depois qualquer coisa tu me fala se tem algo que tem que ser feito ou não. Sim, já está, inclusive.
O que a gente falou antes da Andriele, eu acho, que tem Rahu no ascendente e Ketu na casa 7, que é um Kalasarpa dosha, que eu não acho que seja Kalasarpa dosha, depende muito do mapa. O que eu considero um Kalasarpa é o que está acontecendo no céu hoje, por exemplo, que é todos os planetas, todos os grahas estão entre Rahu e Ketu na parte interna deles. Então, se você for olhar, Rahu está em Aquário, Ketu está em Leão, e todos os grahas estão entre Aquário e Leão. Todos, todos. Então, todos os planetas estão contidos pela energia de Rahu e Ketu. Mas, Rahu e Ketu. Caraca, será que eu vou lembrar o nome, velho? Não vou lembrar o nome. Mas é uma membrana semi. Caraca. É como se fosse uma parede celular. A parede celular, ela é fechada. Ela é uma membrana. Mas ela é semicondutora, vamos colocar assim. Existe uma troca de elementos do meio interno com o meio externo, fosfolipídica. Pronto, ela é fosfolipídica também, mas ela, porque fosfolipídica são os componentes de qual a membrana ela é feita, isso está correto. Mas o que eu queria dizer é que a membrana celular, ela permite que sejam feitos diferentes tipos de trocas do meio interno com o meio externo. Uma dessas trocas, que é a feita sem perda de energia, osmose, a osmose, ela não perde energia. Então, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, existe uma troca de elementos que não tem gasto de energia para a célula. Rahu, isso é muito louco, velho. Rahu é o graha que deixa entrar e deixa sair. Do mesmo jeito que ele é o graha que prende. Então, quem tem Rahu bom, um Rahu forte no mapa, pode ser um contrabandista de primeira, velho. O cara vai conseguir entrar e sair com muamba, com droga, com o que for, com humanos, com pessoas. Então você pode ver pessoas que fazem tráfico humano. Pode gerar um mapa dessas pessoas, eles vão ter arro assim, incrível. Incrível, um Rahu sensacional. Por quê? Porque Rahu, ele vai conseguir falar com o fiscal da alfândega e dizer, não, isso aqui, entendeu? Isso aqui você não tá nem vendo. Você não tá enxergando nada, tá ligado? É o cara que passa com a mala jogando pelo lado do detector de metais, tá ligado? É um Ciro Nogueira da vida que tem um aeroporto dele que não tem polícia federal lá, tá ligado? Ele entra com mala de dinheiro, ele entra com joia, ele entra com o que quiser. O aeroporto é dele, o avião é dele. Quem é que vai dizer que ele pode, que ele não pode passar de um lado pro outro? Isso é raro. Então, essa. Caraca, eu vou lembrar dessa parada. Membrana semi alguma coisa. Então, Rahu e Ketu, né? Eles têm essa força de prender e de administrar o que entra e o que sai. Então, nesse caso, nesse Kalasarpa específico, Rahu e Ketu simulam, eles emulam, são emuladores de todos os grahas, todos os grahas. Tipo, o Rahu vira qualquer um. Não apenas o graha do signo que ele ocupa, não apenas o graha da nakshatra que ele ocupa, não apenas o graha que manda olhar para ele controla todo mundo. Então, qualquer graha que quiser se expressar vai falar pela boca de Rahu. Ele vai ser o médium que vai canalizar todo mundo. Então, para pessoas que nascem com esse tipo de Kalasarpa, é poder demais, velho.
São pessoas, assim, capazes de fazer coisas surreais, assim, coisas absurdamente doidas no mundo. São pessoas, assim, extremamente poderosas, extremamente influentes e com muito poder de transformar a realidade de maneiras incríveis. Como tu considera o Kalasarpa, o Rahu? Então, porque aí a gente tem que olhar assim, Rahu está andando para um lado e Ketu também, né? Eles estão sempre retrógrados. Então você olha para que lado está a cabeça e para que lado está o corpo. Se os grahas estiverem entre a cabeça e o corpo, estão dentro. Se tiverem entre o corpo e a cabeça, estão fora. Isso. Eu tenho isso, mas eu nunca sei se é entre a cabeça e o corpo ou entre o corpo e a cabeça. É que o meu ascendente está fora de qualquer forma, né? Mas Mas aí esse Kala-Sarpa, eu considero ele independente de qual casa. Independente da casa. E aí, assim, tem uma exceção desse Kala-Sarpa, que é quando a lua foge. Porque a lua foge. Então, existe esse Kala-Sarpa com a lua dentro e existe esse Kala-Sarpa com a lua fora. Mas qualquer outro graha que sai, quebra. Qualquer um, Mercúrio, Vênus, aí eu Marte. acho que o meu tá todo mundo para fora, Ah, pode crer. Pode crer. E aí tá entendeu? tudo bem, tá ligado? Tá tudo beleza, não tem. Porque, tipo, que nem a Rafa falou ali, o meu também tá em Virgem. E todos estão entre Leão e Touro. É para fora, então, né? Peraí, foi mal. Diz aí de novo. Teu Rahu tá onde? Tá em Virgem. Teu Rahu tá em Virgem. E todos os Beleza. planetas são entre Leão e Touro. Todos estão entre Leão e Touro? Caraca, todos estão em 3 signos. Isso é um Sannyasi Yoga, né? Não, todos são em 4, né? Ah, sim, Leão, 4. Sim, Câncer, sim, sim, Gêmeos e sim. Touro. Sim, sim, sim. Mas não dá o Sannyasi Yoga não aí, não. Tinha que ser em 3, né? Sim, isso é pra fora, não é dentro, não. É um Kalasarpa pra fora. E aí fala justamente sobre a sua habilidade em lidar com as ilusões materiais, tá ligado? Tipo, velho, você não tá nem aí, tipo, deixa as coisas rolar, tá ligado? Tipo, velho, eu não tenho nada a ver com isso mesmo, isso é só o mundo, não sou eu, né? Quando é ao contrário, quando o Kalasarpa é pra dentro, o cara acha que ele pode mudar o mundo. E ele tem uma certeza tão grande disso que quase consegue, tá ligado? Quase consegue. E aí é o Hitler, o Mussolini, tá ligado? Essas grandes personalidades, eles têm esse cala-sarpa pra dentro. Tem uma porrada de gente maluca assim. Tem muita gente, inclusive, eu conheço, eu fiz um mapa de umas 4 pessoas que trabalham com gestão gestão de riquezas, mas tem outro nome. É uma galera que cuida de fundo, tá ligado? Mexe com fundos de impacto. Gente que mexe com fundos de impacto internacional. Então a galera, tipo, muita força, muita capacidade de fazer grandes mudanças, sabe? Tipo, muito massa. Então é isso. Semana que vem a gente, então aqui, ó, a membrana é a membrana plasmática, sim. Mas uma das características dessa membrana plasmática é que ela é semi alguma coisa, não é semicondutora, né? Semi, pô, é uma palavra que é o sinônimo de transporte, né? Sei lá qual que é o nome. Semipermeável, semipermeável, é isso, semi
permeável. É uma membrana semipermeável. E aí, fagocitose e pinocitose são as trocas de elementos entre os meios que gastam energia. E a que não gasta energia é a osmose. Isso é biologia do segundo ano do ensino médio. E aí é muito legal, né? Porque a membrana nuclear, ela trabalha diferente na membrana plasmática, né? Cada membrana tem uma forma de atuar também, né? Então, ó, boa noite, fiquem bem, fiquem em paz, descansem, meditem, aproveitem de verdade esse Shani Jayante para mais uma vez agradecer, mais uma vez aprofundar na prática espiritual, entender o papel de Saturno na vida da gente como um grande protetor, um grande orientador, um professor e um mestre que quer muito o bem da gente. Todos os méritos, todas as glórias são dos mestres espirituais. Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui com vocês e poder lembrar das coisas que eu aprendi e aprender também junto com vocês, que a gente possa dar sempre continuidade ao nosso encontro e à boa associação que a gente está criando entre a gente e abrindo a possibilidade de mais pessoas poderem estar chegando cada vez para trazer mais experiências para a gente, né, para que a gente possa evoluir e avançar juntos. Agradeço demais a possibilidade de servir, agradeço demais a possibilidade de representar os mestres espirituais e fico à disposição de vocês. Mandem mensagem no grupo, podem me mandar mensagem também no privado. Bom descanso, uma boa noite. Vancha kalpa tarubhyascha, kirpa sindhubhya eva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Gurudeva Ki Jai. Haribo, Hare Krishna. Abração, galera. Tchau.